Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos a presença da nossa irmã, amiga, Michele Matar, que é conhecedora profunda da doutrina espírita, e hoje ela vai conversar conosco sobre um tema muito interessante, que é a importância das parábolas de Jesus. Por que ele usava as parábolas na sua divulgação? Eu quero agradecer, Michele, a sua participação, estando aqui conosco, e já deixar para você fazer as suas considerações. É com muita alegria que estou aqui, doutor Aguinaldo, e esse tema é tão importante, tão basilar em nossas vidas, e esse questionamento, porque Jesus falava em parábolas, não é nosso, né? Esse questionamento foi feito pelos discípulos. Nós encontramos essa passagem logo após Jesus narrar a parábola do semeador. Os discípulos chegaram até eles e perguntaram: por que lhes falas em parábolas? E aí nós encontramos algumas alterações nas traduções dos evangelhos sinóticos, que seriam Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, Jesus responde que ele falava às pessoas, à multidão, em parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, eles não ouvem nem compreendem. Só que nos evangelhos de Marcos e Lucas, Jesus diz assim, que ele falava à multidão em parábolas para que, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam nem compreendam. E essa diferença de conectivo engendrou toda uma discussão teológica e as pessoas pensavam, será que Jesus então fala em parábolas para esconder a verdade? Ou será que Jesus fala em parábolas para deixar a verdade acessível àqueles que já têm condição de compreendê-las? E depois de toda essa discussão, depois de toda uma filosofia que foi desenvolvida, nós temos Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, num capítulo em que ele vai trazer uma passagem que está em Mateus e também em Lucas, da candeia sob o alqueire. Então, Kardec vai dizer, lembrando essa passagem, que Jesus falava em parábolas, porque a parábola, ela é uma maneira pedagógica e acessível àqueles que ainda não traziam uma compreensão tão amadurecida das verdades eternas e sublimes que Jesus vinha trazer. Então, é mais um recurso pedagógico, que a finalidade não era esconder, porque ele faz a associação, Allan Kardec, com uma passagem que ninguém coloca a candeia, que é uma lâmpada, né, de barro ali, alimentada com o óleo, o azeite, ninguém coloca essa lâmpada sob o alqueire ou sob uma cama, né, embaixo do alqueire, que poderia ser um móvel assim, de 3 pés, na antiguidade, ou então o alqueire também é visto como um cesto para se medir os grãos, e se colocasse sob o alqueire, então, o que ia fazer? Essa luz, ela não ia iluminar, ou nem ou embaixo da cama, né? Então, que o lugar da candeia é no candeeiro, no velador, no local apropriado para que ela pudesse brilhar. E aí, no Evangelho de Lucas, o evangelista continua, porque nada que está encoberto não ficará assim, nada que estiver oculto não vai ser revelado. Então, Jesus, na verdade, respeitou a capacidade daqueles que o ouviam para compreensão daquilo que ele trazia. Porque no próprio Evangelho de Marcos, um pouquinho mais à frente da parábola do semeador,
Marcos vem dizer que tudo ele lhes falava em parábolas conforme o entendimento de cada um. Era para respeitar. Porque imaginemos nós, doutora Aguinaldo, se estivermos num quarto escuro, escuridão total. E se acendermos uma luz abruptamente, o que vai acontecer? Aquela luz vai auxiliar naquele momento? Não. Aquela luz, muito provavelmente, vai ofuscar, né? Então, o que precisa fazer? Precisa abrir a porta, uma fresta, para começar a entrar uma luz, para que aquele que está naquele ambiente comece a se adaptar com a nova situação, para depois, sim, essa luz vir à tona, né, com toda a intensidade. Porque senão ela pode mais prejudicar do que auxiliar, confundir do que esclarecer. Ô Michele, que lindo. Eu, quando era moleque, a minha mãe sempre contava história para a gente, né? E essas histórias que ela nos contava, nunca mais vou esquecer. Eu era criança, vamos dizer assim, estava começando a contactar com a vida. E aquelas histórias marcavam tanto. Então, se minha mãe falasse em termos mais eruditos, de uma maneira mais, vamos dizer, rebuscada, certamente eu não entenderia e muito menos gravaria o que ela nos colocou à época. Então, o Jesus, que é e será sempre o grande pedagogo, né? O ser mais perfeito que passou por aqui e de uma distância tão grande de nós, ele sabia muito bem das nossas limitações. Como ele poderia falar, ele falou para o próprio Nicodemos, quando Nicodemos perguntou para ele, mas como é que pode uma reencarnação, um senhor de idade voltar no ventre da mãe, né? E Jesus falou assim, olha, esse não tem condição de entender, porque eu fui tão claro explicando para ele, e diz assim, se você é mestre aqui, vamos dizer, no meio dessas criaturas, e não entende dessas coisas da terra, que dirá dos céus, né? Então, quer dizer, nós também temos as nossas limitações até para entender essa proposta de Jesus. Agora, quando ele fala por parábolas, o que ele queria também aproveitar? Era aquela história, porque ele falou de semente, falou de semeadura, falou, vamos dizer assim, do fermento. E Jesus falou de tantas coisas que era da época, né, para o pessoal entender, né? Então, eu entendo que Jesus jamais iria fazer essa colocação infeliz de falar por parábola para ninguém entender. Isso. Seria um despropósito, seria um paradoxo. Então, não, pelo contrário, eu acho que Jesus usou parábolas para explicar. Ó, eu vou explicar para vocês, né? Contava aquelas histórias para o pessoal entender, e não para ofuscar, mesmo porque a proposta dele foi trazer a verdade, né? Trazer aquilo que esclarece, para a gente não ter dúvida. E deixou bem claro, nada de oculto há que não venha a ser revelado. Lógico que essa revelação vem a seu tempo, não se dá uma comida pesada para um recém-nascido, mas ele vai crescendo e vai podendo se adequar a uma alimentação mais diferenciada. Assim acontece com as parábolas. As parábolas vêm para ensinar aquelas pessoas mais limitadas, que entendiam uma linguagem diferente. Depois ele foi falando de coisas mais transcendentes. E a começar que, quando ele prometeu a doutrina espírita, ele deixou bem claro, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que revelará muitas coisas que eu não vos posso colocar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. Quer dizer, ele sabia que muitas coisas não tinha condição de revelar naquela época, de uma maneira clara para o pessoal entender. Então tinha que esperar um tempo, aquele que você colocou, um amadurecimento, para depois trazer essa mensagem que vem hoje de uma forma mais elitizada, mais erudita, por conta até do amadurecimento das pessoas.
Exatamente. Porque quando nós pensamos na providência divina, nós percebemos o respeito da providência divina com o nível de amadurecimento da humanidade para oferecer a essa humanidade as suas revelações. Então, a primeira revelação veio através de Moisés, né? Com as suas leis, apresentando a face da justiça de Deus para um povo ali que necessitava de um regramento, de uma direção, porque estavam ali um pouco perdidos, né, com os instintos à tona. A segunda revelação das leis divinas vem através de Jesus, que já apresenta a face amorosa de Deus. Um Deus que é Pai, que além de justo, mas é amoroso. E a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador Prometido, quantas coisas foram ditas, como o Senhor disse, que não tinha sido possível dizer à época. Então, nessa programação divina, percebemos o respeito de Deus para com a capacidade de compreensão. E a capacidade de compreensão não está associada simplesmente ao conhecimento. Por quê? Porque Nicodemos era fariseu, estrito conhecedor da lei judaica, que não conseguiu compreender as questões que Jesus trazia acerca da reencarnação. Então, maturidade espiritual não significa apenas o nível de esclarecimento da humanidade, mas preparação da individualidade humana para a compreensão dessas verdades. E o que é importante nas parábolas? Nós percebemos que Jesus disse parábolas há mais de 2000 anos. E elas continuam válidas e vigentes. Jesus, através de elementos conhecidos da humanidade da época, fala do desconhecido, fala do transcendente. Por quê? Porque as parábolas estão repletas de simbolismos e o símbolo, ele cumpre um papel essencial. O símbolo, ele faz a ligação de um elemento de transcendência além da vida presente para com uma realidade. E aí ele ganha um caráter de atemporalidade. E a partir do momento em que nós fazemos essas conexões com os símbolos, essa parábola, ela é válida, vigente, não tem prazo de validade a todos os tempos. Por quê? Porque ela não está restrita apenas a uma semente, apenas a um fermento. Ela está associada a um elemento universal e eterno, que são as leis divinas. Então, além de a parábola ser um método pedagógico, é uma maneira de envolver a mensagem para que ela não perca o prazo de validade, para que ela continue vigente além de todos os tempos. E Jesus, como o Senhor disse, como esse grande pedagogo, fez isso com maestria. Quando nós lembramos, por exemplo, da parábola do fermento, é um versículo, né? Nós lembramos lá, Mateus 13:33, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca 3 sacas, né, que são medidas de farinha, e uma porção de fermento, até que a massa esteja toda levedada. É a parábola. O que é isso? Não é? Eram elementos do dia a dia, com a mulher ali à frente, né, das atividades domésticas, e o que seria o fermento nas medidas de farinha? O que nós poderíamos associar aqui? Martinho Lutero, pai, né, da Reforma Protestante, ele traz uma interpretação maravilhosa acerca dessa parábola. E aqui, com todo o respeito, porque foram espíritos que trabalharam em favor da causa do Cristo. E ele diz que Jesus
e o seu evangelho representam esse fermento novo que, a partir do momento que é colocado no interior da massa, transforma toda a massa e não é possível mais ela guardar as mesmas características. Então, quando Jesus fala do fermento, ele está dizendo desse elemento de transformação, que ele se une aos componentes dessa massa e que faz com que a criatura seja outra. Então, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, que nós aderimos a esse Evangelho e nós assimilamos e vivenciamos esse Evangelho, não é possível mais sermos as mesmas criaturas. Nós nos transformamos. Então, em um versículo, Jesus fala de maneira reduzida sobre transformação. Olha, Michele, que bom ouvir você. Mas, outro dia eu estava fazendo uma palestra lá no IPA, no Instituto Penal Agrícola, e ao término da palestra eu fui interpelado por uma pessoa, quando nós falamos da reencarnação, e ela disse, mas o Paulo diz que a gente só morre uma vez, como é que vocês falam de reencarnação? Bom, primeiro, eu lembrei muito uma passagem do Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, à época ele disse assim, nós devemos assistir aqueles que são débeis na fé, mas não alimentemos discussões. Eu percebi que ali eu não ia jamais conseguir colocar para aquela criatura que o Paulo teria dito que a gente só morre uma vez. Como você disse, quando a gente encontra Jesus, que realmente é o diferencial, é o fermento que vai mudar a farinha num pão gostoso, é exatamente isso. Quando a gente conhece Jesus, como ele a conheceu, o Paulo morreu literalmente para o Saulo de Tarso. Tanto é que ele depois se tornou um cristão e foi mudado o seu nome para Paulo. Essa mudança, não do nome, era um critério usado à época, mas a mudança de comportamento vai acontecer uma vez só. Ele estava morto, literalmente, para as coisas do mundo. Ele passou a viver a proposta crística. Tanto é que ele no começo disse, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Trazendo a memória, a sombra do inconsciente que atrapalham profundamente, essas sombras atrapalham profundamente o nosso comportamento, a nossa vontade de mudar, de agir. Então isso tem um peso. Mas no final ele deixou muito claro, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa é a morte que Paulo fez referência. Essa morte é única. É uma vez só, morreu, acabou. Nasceu um novo homem com a nova proposta para nunca mais ser um Saulo assassino, violento, agressivo, para ser uma criatura dócil, de profunda renúncia, de amor, se dedicando inteiramente ao Cristo, né? Então, essa é a morte que realmente o Paulo fez referência. Eu coloquei isso para o rapaz, ele não concordou muito, eu falei, não, vamos parar aqui, porque nós não vamos entrar num acordo, porque cada um tem um nível de entendimento, ele era um jovem, tenho certeza absoluta que ele não estudou Kardec, entendeu? E nós temos que compreender isso também. Eu já estou com 77, ele deveria ter uns 30 anos, então, com mais de 72 anos de espiritismo, 73, de espiritismo, estudando a doutrina desde criança, quer dizer, esse entendimento faz com que a gente veja a vida diferente, interprete a vida diferente, e ele ainda vai ter que caminhar um pouco mais para entender essa proposta do Paulo. Mas já falei isso, Michele, para dizer que Jesus é o diferencial, né? Se, independente da religião, independente de credo, filosofia, nós temos que seguir Jesus. E voltando às parábolas, na simbologia das parábolas, eu queria citar aqui uma colocação muito sutil, quando ele disse da parábola do bom samaritano. Aquele homem que vinha de Jerusalém para Jericó. Por que ele não falou que vinha de Jericó para Jerusalém?
porque ele quis dizer exatamente, Jericó era uma cidade mundana, Jerusalém era considerada uma cidade sacra. Então, ele, para ser abalroado, para ser agredido, para ser violentado, ele desceu de uma situação muito superior, que é Jerusalém, para Jericó. E isso faz com que realmente a pessoa se permita ser agredida de alguma forma ou de outra. Se ele estivesse subindo de Jericó para Jerusalém, ele estaria crescendo, melhorando, progredindo, evitaria muitas das vezes até aquela agressão. Então veja a simbologia. Jesus podia falar de uma cidade para outra em nenhuma conotação, mas não, ele já quis dizer de Jerusalém para Jericó. Isso acontece conosco na nossa vida. O Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier, à época, quando estava aqui, ele dizia assim, quando a pessoa está integrada de uma maneira formal, no bem, a divina providência, analisando a vida dessa pessoa, se ela estiver de uma maneira sistemática, trabalhando no bem, a divina providência, analisando a vida dessa pessoa, se ela tiver que passar por uma situação difícil, complicada, que seria o karma, né? O resultado das nossas ações pretéritas, a divina providência adia, sem com S, 100 dias para se cumprir aquele karma. Então, o que o Emmanuel quis dizer? Se nós estivermos trabalhando no bem de uma maneira sistemática, muitos problemas nós podemos evitar. Então, se aquele homem tivesse vindo de Jericó para Jerusalém, talvez ele não fosse assaltado, agredido, mas ele estava exatamente descendo de Jerusalém para Jericó, que era uma cidade mundana. Então, o que o simbolismo que a nossa Michele colocou para nós mostra a transcendência ligando com o nosso mundo, com o nosso dia a dia? Exatamente isso, a interpretação. Agora, a gente precisa estudar as fontes informativas para a gente entender, porque senão ele vai passar batido. Ele estava viajando, passando por ali, mas não entendendo o que significa. E hoje a doutrina espírita coloca isso muito claro. Se nós quisermos evitar o problema, vamos buscar o bem, o amor ao próximo. Tantos problemas nós vamos evitar. Exatamente, doutor. E o que é muito interessante acerca desse ponto que o senhor falou é que não existe um gabarito para a interpretação das parábolas. Não existe assim, olha, isso significa isso significa aquilo, né? Tentar encaixar um elemento segundo a nossa compreensão para o entendimento das parábolas. Por quê? Porque a cada fase do nosso amadurecimento, a nossa visão ela vai se ampliando. Então, sobre a interpretação, é muito importante nós simplesmente, não apenas simplesmente lermos e tentarmos compreender segundo aquilo que nós já conhecemos. Nós precisamos buscar. É importante nós conhecermos o contexto histórico da época em que Jesus viveu. Não precisamos ser historiadores, mas uma pequena noção para nós termos uma compreensão melhor. Nessa parábola do bom samaritano, o povo samaritano tinha uma dissensão ali com o povo da Judéia, da Galileia. Eles eram dissidentes, eles tinham algumas crenças diferentes e aí eles eram mal vistos por aquela comunidade onde Jesus estava. E de repente foi esse que era o mal visto que realizou a caridade por completo. Então, essa noção, ainda que não seja tão profunda, do contexto histórico, auxilia na compreensão. Vamos dar um exemplo rapidamente sobre a parábola do semeador, só para exemplificarmos que as parábolas não têm um gabarito, mas que a partir do momento que nós sentimos Jesus, a nossa compreensão fica facilitada. É claro que sentir Jesus, auxiliados pelos conhecimentos, pelo estudo também. Mas o semeador saiu a semear.
jogou a semente em 4 tipos de solo. Quem é o semeador? Nós podemos falar Jesus, o semeador da palavra divina. Mas será que apenas Jesus pode ser o semeador? Deus, o grande semeador de tudo, aquele que criou todas as coisas, não é um semeador? Sim, ele é semeador. Nós, eu, o Senhor e todos que estamos aqui sintonizados nesse momento, não somos semeadores? Somos, a partir do momento em que nós levamos auxílio, levamos uma palavra, semeamos a boa semente. Mas nós também podemos semear a má semente? Também podemos. Então, é preciso quebrarmos alguns paradigmas e retirarmos aqueles velhos conceitos e aquelas velhas crenças que isso é isso e pronto, acabou. Um dia, assim, até lembrando esse caso que o senhor comentou sobre a reencarnação, estava em um curso de parábolas, estudando as parábolas de Jesus, e quando eu fui falar que o semeador também poderia ser Deus, também poderia ser cada um de nós, uma pessoa falou, não, mas o semeador só pode ser Jesus. Sim, ele estava se referindo ao seu ministério, e o solo seriam as disposições do coração para receber a mensagem que ele trazia. Mas nós também podemos enxergar tudo isso, não é? De uma forma mais ampliada. E a partir do momento que vamos nos transformando e nos purificando, acredito que outros entendimentos virão acerca dessas parábolas que representam uma semente da mensagem divina. E a partir do momento que vamos criando condições nos solos dos nossos corações para que essa semente germine, cresça e produza, outras visões e outras compreensões surgirão. Que lindo, né? Nós estamos encerrando nosso programa, o tempo nos cobra, com a promessa de voltarmos aqui a semana que vem com um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Um grande abraço a todos, com a nossa gratidão à nossa Michele Matar. Muita paz, muita harmonia, um beijo no coração de cada um.